Bom, vamos agora falar sobre um assunto muito importante, que é a diferença de registro e averbação. Preste muita atenção, porque isso é importantíssimo, tá? Vai clarear muito sua mente depois dessa aula, para você não incidir em alguns erros de confundir um ato de averbação com um ato de registro e assim vice-versa, tá? Deixa eu colocar aqui os slides, tá? E é o seguinte, que nem eu falei para vocês, existe a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. E nessa lei, ela coloca no artigo 167, inciso 1º e inciso 2º, um rol taxativo. Então, o que é um rol taxativo, Charles? É como se fosse uma lista, né? É uma lista que vai elencar tudo o que é registro e tudo o que é averbação. Tudo que for praticado no cartório tem que constar nesse artigo, nestes incisos. Se não tiver alguma coisa ali, não vai ser considerado nem registro nem averbação. Por exemplo, uma cessão de direitos hereditários, né? Escritura de cessão de direitos hereditários. É muito usada a escritura de cessão de direitos hereditários, ela é, só que ela é usada para ser introduzida lá na partilha de bens. Você não pode registrar só a escritura de cessão de direitos hereditários. Ela não cabe, não tem acesso ao registro de imóveis, porque ela não consta nesses itens da Lei 6.015, não vai constar. Então você não pode fazer uma escritura de cessão de direitos hereditários e levar para registrar. O cartório vai fazer uma nota devolutiva, falar que não está no rol taxativo da Lei de Registros Públicos. Então vamos lá. O que é registro e o que é averbação? Tá? Então vamos lá. Para você gravar algum ato, né, de registro na matrícula, você tem que pensar o seguinte: só serão registrados nessa matrícula tudo que for relacionado a direito real. O que é direito real, Charles? Me explica de forma simples. Daqui eu vou falar de forma simples, sem juridiquês, para você entender, porque às vezes você não é advogado, né? Às vezes, estou falando às vezes, tá? O advogado aprendeu na faculdade, que é para ter aprendido, mas às vezes não aprendeu. Na faculdade de Direito não ensina, não fala, por exemplo, o que é registro e o que é averbação. Não fala o que é uma apuração de remanescente. Não fala o que é a diferença de matrícula e escritura na faculdade. Se você teve uma aula dessa, parabéns, a sua faculdade ela foi diferenciada, mas 90% das faculdades não falam sobre isso, né? E não só faculdade de Direito, engenharia, arquitetura, curso de TTI, também não fala, gente. Essas coisas básicas. E as pessoas, e esses profissionais estão sendo treinados para atuar no mercado imobiliário, mas a principal documento do mercado imobiliário é a matrícula, e a pessoa não sabe mexer com matrícula, não ensinam. É meio inaceitável essas coisas, né? Por isso que você está aqui para aprender, né? Aprender. Então a gente está fazendo esse papel de trazer esse conhecimento, né? Tanto eu quanto outros professores que atuam nessa área de direito imobiliário. Mas vamos ensinar para vamos colocar isso na sua cabeça. Diferença de registro e averbação sem juridiquês. Direito real. Para gravar um direito real na matrícula. Pensa que o direito real é um direito que você vai exercer. O direito real é um direito que você exerce sobre uma coisa, sobre um bem, sobre um imóvel. Tá? Quando nós falamos em direito real, quer dizer que você tem direito sobre alguma coisa. Né? Sobre um copo, sobre uma bicicleta. Você é proprietário de um imóvel, você consegue registrar que você é proprietário, você vai gravar esse direito real. Você é usufrutuário, porque o usufruto é o direito sobre uma coisa, sobre um imóvel, então você consegue gravar na matrícula, né? Então você pensa, vamos lá, associando com registro. Quando nós falamos de registros, nós falamos de direitos reais que são registrados na matrícula. Por exemplo, no artigo 167, inciso 1º, que fala do registro. Então, você já tem que ter ligação com o direito real, que é sobre alguma coisa, sobre algum objeto. Então, hipoteca. A hipoteca é um direito real. O credor, né, o banco, por exemplo, ele empresta o dinheiro para o proprietário, alguém que vai comprar esse imóvel. E aí, em garantia do pagamento desse financiamento, a pessoa foi lá e deu para o banco o imóvel em garantia, né? Deu para o banco em garantia, deu em hipoteca. Então, ele é um direito real, é uma coisa forte. Foi gravado isso na matrícula. Né? Uma coisa forte, foi gravada. Uma servidão. Né? Para eu ter acesso ao imóvel, o meu vizinho vai ter que estar um espaço da terra dele, para eu conseguir atravessar dentro da área dele para acessar meu imóvel. Eu vou gravar lá na matrícula do imóvel dele essa servidão. É um direito que eu tenho sobre uma coisa dele. Então, vai registrar isso lá na matrícula dele. Né? A venda e compra é uma transferência de propriedade. Isso é um registro, venda e compra, vai transferir. Olha a gravidade, né? Está tirando o imóvel de uma pessoa e está entregando para outra. É um direito real que está sendo gravado ali dessa aquisição. Tá? Então, quando nós falamos em registro, pensamos em uma coisa forte, que tem impacto direto
com o imóvel. Cédula de crédito industrial ou rural, né, também é forma de financiamento. Empréstimo de dinheiro que grava com alienação fiduciária ou com hipoteca. Contrato de compromisso de venda e compra. Compromisso de venda e compra. Atenção, gente, com esse nome. Vocês vão encontrar muito compromisso de venda e compra a partir do momento que vocês estão atuando com imóveis. As pessoas que têm o compromisso de venda e compra na mão, que às vezes estão registrados na matrícula, porque pode registrar o compromisso de venda e compra, as pessoas já se acham proprietárias. Quantas vezes, eu tenho certeza, você já pegou algum imóvel e a pessoa falou, eu tenho um contratinho aqui do meu imóvel, está com a firma reconhecida, eu sou o proprietário. Aí você pega, está escrito lá, promessa de venda e compra, compromisso de venda e compra. É substantivo, tá, gente? Não vai alterar aí o ato do registro ou o tipo do negócio. Quando tem essa palavra promessa ou compromisso, quer dizer o quê? Que o imóvel, que o imóvel ele está comprometido à venda. Que o proprietário prometeu vender para o fulano de tal. Não quer dizer que hoje, né, o proprietário já transmitiu para o fulano. Ele fez um contrato em que ele promete. Pode ser uma venda parcelada, quando ele quitar, eles fazem a escritura definitiva. Né? Mas esse compromisso pode registrar na matrícula. É aí que muita gente se engana. Porque olha para a matrícula e fala, ó, fulano de tal está aparecendo na matrícula. Só que aí esquece de ver que o que está registrado é compromisso. Então se atentem a compromisso, tá? Que foi um plus para vocês. Se atentem a compromisso de venda e compra. Da mesma forma, a cessão deste direito, né, dessa promessa. Se o compromissário comprador, que tem esse direito aquisitivo do imóvel, transfere para outra pessoa, né, faz esse contrato de cessão e também registra. Incorporação, convenção de condomínio, né, instituição e especificação de condomínio. Direito real, vai registrar o condomínio. Loteamentos, formal de partilha, arrematação, adjudicação compulsória, sentenças de uso capião, permuta, promessa de permuta, dação em pagamento, transferência de imóvel para capital social, integralização de capital, né? Pegar um imóvel que é de uma pessoa física do CPF e passar para um CNPJ, uma integralização de capital, doação, desapropriação, alienação fiduciária. Então, tá vendo que tudo isso são registros. E são coisas fortes que transferem a propriedade ou que gravam direitos ali fortes, hipoteca, alienação fiduciária, servidão. São atos fortes, né? E são mais caros, inclusive, porque na tabela, né? Por isso que é importante você saber a tabela, você saber a diferença de registro e averbação, porque você consegue fazer o cálculo, porque a tabela de custo e emolumento do registro de imóveis, ela é baseada, às vezes, por valores declarados. Então, existe uma tabela específica para atos de registros, que é mais cara, e existe uma tabela para atos de averbação, que é mais barato. Que é bem mais barato a tabela de averbação. Então, para você dar um orçamento para o cliente, você tem que saber a diferença de registro e averbação, para você conseguir fazer o cálculo estimado de quanto o pessoal vai gastar no cartório. Eu vou ter que regularizar um desmembramento. Desmembramento é ato de averbação. Vai ser uma outra tabela, né? Que não é nem uma tabela com valor declarado, é um valor fixo. Uma averbação de construção. Aí, construção é averbação, só vai ver no próximo ato. Então, você vai pegar a tabela de averbação. Um registro de venda e compra. É um registro. Então, você vai pegar a tabela de registro. Tá? Então, você quer saber quais são os registros? São esses que eu falei, né? Que gravam direitos reais, fortes, imponentes, sobre o imóvel lá na matrícula. Né? E agora vamos para o inciso 2, que são os atos de averbações. Então, atos de averbações. Eu já vou dar um conceito facinho para você entender, mas só mostrando para vocês aqui o que está lá no inciso 2º. Cancelamento e extinção de ônus reais, direitos reais. Por exemplo, vou cancelar o usufruto. Você viu que o usufruto é um registro, está gravado ali. Agora, a partir do momento que eu cancelo o usufruto, ele é uma averbação. Só vai fazer uma anotação que cancelou. A hipoteca era um registro que foi gravado na matrícula. Agora, quando eu for cancelar a hipoteca, é uma averbação. Cancelar a alienação fiduciária, uma averbação. Cancelar uma caução, é uma averbação. Mudança de denominação e numeração de prédios. A construção era o número 10, agora é o número 20. Isso é um simples mato, né? Uma averbação. Alteração de nome por casamento. Estabelecimento de sociedade conjugal. Cláusulas de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade. Tá? Aqui embaixo tem mais e mais atos, né? Desmembramentos, unificações, re-ratificação, logradouros, decisões de recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos registrados ou averbados. Tem uma decisão sobre determinado registro, sobre hipoteca. Foi restabelecido um valor de taxa de juros da hipoteca ou da alienação fiduciária por uma decisão. Então vai vir um mandado e vai fazer uma averbação para falar que aquele ato foi substituído ali
a taxa de juros, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Então, um conceito simples, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Um conceito simples para ficar fácil na sua cabeça de você entender. Pensa que o registro é uma coisa forte, grava um direito real ali na matrícula. Ele é o principal, ele é o ato principal ao registro. E a averbação vai ser sempre o complemento do principal. Vai ser sempre o que vai fazer alguma modificação do registro. Por exemplo, então foi feito um registro da venda e compra, que fulano vendeu para Beltrano. Hoje o Beltrano é proprietário solteiro. Foi feito aquele registro. Só que aí o Beltrano, ele se casou. O que vai ser feito agora? Vai ser feita uma anotação, uma averbação para dizer que o Beltrano se casou. Apesar de que o casamento é um meio de aquisição também de um imóvel, né, se for universal de bens, mas é um ato de averbação. Tá? Então o Beltrano agora é o proprietário, está casado, o registro principal é a venda e compra. Só que aí o Beltrano, ele comprou só terreno, agora ele construiu. Então vai fazer uma anotação lá dizendo que naquele terreno foi averbado uma construção. São só complementares. Aí vamos supor que o Beltrano ele decidiu doar. Doou o imóvel. Nesse caso, é um registro forte que transmitiu a propriedade. Aí vai ser feito o quê? Um outro ato de registro, logo embaixo. E aí sim vai transmitir a propriedade, né? Vai ser por registro essa doação. Aí depois vem uma desapropriação, é um ato forte que implica um direito real ali gravado, né, a favor do Estado. Vai tirar um pedaço daquele imóvel. Então é um registro. Né? Aí vai ter que apurar o remanescente. O que sobrou desse terreno? É uma averbação, porque você vai só delimitar ali o que sobrou. Tá? Então, isso que eu estou falando para vocês não tem em nenhum livro. Eu nunca vi um professor falar da forma que eu estou falando para vocês. Isso aqui é coisa da minha cabeça, gente. Registro é uma forte e a averbação são atos que complementam o principal. Que complementam, são acessórios do principal. Pensa assim que vai ficar mais fácil. Tá com dúvida? Daí você dá uma olhadinha no artigo 67, inciso 1º e 2º da Lei 6.015 de 73. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês de uma matrícula. Vamos pegar uma outra matrícula aqui. Então, ó, essa matrícula aqui, ela foi aberta em 1978. Tá? Vocês estão acompanhando? 1978. Então, terreno 31 da quadra tal, da Vila Helena, né? Falar as metragens, apesar de ser uma matrícula antiga, né? Que foi perto ali de 76, perto da mudança da lei, ela tem a identificação completa aqui. Tá? Aí. Mas você ainda vai encontrar. É que aqui a gente vai entrar mais em regularização, né? Se eu começar a ir mais a fundo com você. Nem todas as matrículas, gente, né? Nem todas as matrículas, elas são perfeitas. Você vai encontrar muita matrícula irregular. Porque quando a lei mudou, não foi assim, em 73 para 76, todos os cartórios se adaptaram, tem que seguir os princípios à risca. O pessoal, a vida inteira seguiu um tipo de transcrição, né? E aí, de repente, mudou com pouco tempo, né? 3 anos antigamente, não é que nem hoje. A gente tem internet, informação fácil. Antigamente, as informações chegavam por carta, né? Era muito difícil, né? Não tinha como fazer uma live dos registradores, né, para explicar. Então demorava muito. Então você vai encontrar matrículas perto ali de 80, 79 até 85, mais ou menos, até perto de 90, viu, gente? Que ainda vai ter metragens erradas, metragens faltando, qualificações imprecisas de proprietário, sem RG, sem CPF, você vai encontrar. Apesar de já ter sido criados os princípios da continuidade, unitariedade, especialidades, lá em 76, né, de 73 para 76. Não foi assim imediato que começaram os cartorários a se adaptarem, né? Então vamos lá, dando uma complementação aqui nessa matrícula. Então foi aberta a matrícula, colocou os proprietários, né? E aqui, ó, para você ver, aqui teve um ato de registro. O que aconteceu? A Deise e o Hugo, eles eram proprietários, eles transmitiram, ó, ele compra, transmitiram para a Ivete. Transmitiu a propriedade, aqui é um ato de registro. Número 1. E embaixo, o que aconteceu? Continuando a história. Veio o ato 2. Tá? O ato 2, ato 3, ato 4. Esses atos, esses números sempre vão continuar, tá, gente? O que vai mudar é só o número do tipo do ato, né? Se é averbação ou registro, mas os números sempre vão continuar. Veio uma averbação. Inclusive, foi eu que fiz também isso aqui em 2018. Procede-se a esta averbação para constar que a rua Antônio José atualmente denomina-se Rua Teodolinda. Tá? Porque antes, ó, vamos voltar lá na abertura. Fala que faz frente para a Rua Antônio José. O principal está registrado lá, mas aqui, ó, só complementou uma informaçãozinha. Então, é uma averbação dizendo que aqui mudou o nome da rua. Embaixo, a averbação 3. O cadastro.
O número que consta lá no IPTU foi alterado, então foi feita uma averbação para inclusão do novo cadastro. Aqui, uma outra averbação, que a Ivete, né, ela teve o seu estado civil alterado em virtude do seu casamento com o Paulo. Né? A Ivete já era a proprietária, que está complementando lá o ato principal dela. Né? Então, um ato de averbação. Aqui, ó, foi averbado os documentos pessoais do Paulo, que ela se casou. Então, averbou a RG e o CPF do Paulo, averbação 5. Continuando aqui, e a Ivete, depois, o que aconteceu? Ela se divorciou do Paulo. Foi averbado aqui. Você vai vendo que vai atualizando. É uma continuidade, uma história que você vai aprendendo sobre o imóvel, né? Vai se atualizando. Lá aí no registro 7, a Ivete, agora divorciada, ela vendeu para a Giovana. Neste ato aqui, a Giovana, ela se tornou proprietária, transferiu a propriedade. Isso aqui é um ato de registro. Aqui embaixo, teve uma averbação, uma regularização do imóvel. Tá? Foi incluído uma metragem na linha dos fundos. 10 metros, e cálculo matemático. É um tipo de regularização, é uma retificação unilateral. Né? Aqui a gente já entra em regularização de imóvel. Você está aprendendo aqui a analisar a matrícula. Mas existe a regularização a fundo. Tá? Existem métodos de regularizar. Isso daqui é uma retificação unilateral, que não precisa da anuência dos confrontantes. Não precisa colher a assinatura dos confrontantes. Aqui foi uma unilateral, não precisa nem de aprovação da prefeitura. É um procedimento bem mais simples. Tá? Apresenta a planta, firma reconhecida do proprietário, memorial descritivo, né? E aí você consegue atualizar a medida aí que está faltando. Então foi feita uma regularização deste imóvel. E depois desmembrou, que é um ato de averbação também. Tá? Então aqui ficou claro para você entender a diferença de registro e averbação. Aqui, ó, venda e compra, registro. Averbação, para incluir uma informação, averbação. Ato de averbação. Tá bom? E agora que você entendeu a diferença de registro, averbação, como que funcionavam as transcrições e como que é hoje matrícula, vamos, enfim, aprender o método, fluxo, para você seguir uma linha do tempo de como que você analisa corretamente uma matrícula. Então, preste muita atenção na próxima aula.